sejam todas bem-vindas ao Transformar Financeiro. Aqui discutimos estratégias importantes para fazer você, servidora pública, sair das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses. Eu sou Edivalda Souza, especialista em finanças e investimentos, e hoje eu quero conversar com você sobre algo muito sério, algo que está impedindo você de sair das dívidas. Você tem tanto medo de não conseguir pagar as suas dívidas que você não está conseguindo pagar. Eu quero que você entenda o que tem por trás desse medo, as consequências desse medo para a sua vida e o melhor de tudo, como você se liberta disso para você conseguir assumir as rédeas da sua vida financeira e conseguir sair das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses. Nós precisamos entender o que é medo, certo? Será que se eu te perguntasse o que é medo, você saberia me descrever? Então, quando falamos em medo, queremos dizer em um sentimento que nós temos dentro de nós que nos faz recuar diante das circunstâncias. Então, se você tem medo de alguma coisa, o seu corpo fica em estado de alerta. Você começa a produzir algumas substâncias que lhe deixam em estado de alerta. Esse alerta faz com que você haja de duas formas. Ou você se paralisa, ou você foge. E isso é importante porque, entendendo a história da humanidade, desde a antiguidade, né, quando a gente começa a estudar a história, a gente sabe que os antigos povos, para poder sobreviver, eles tinham que caçar, né, caçar seu próprio alimento. E aí eles começavam também a ter medo. Eles deixavam esse medo paralisar, eles não sobreviviam. Porque como eles iam enfrentar a natureza para poder buscar seu alimento? Então era isso que acontecia. Aqueles que tinham medo e que não enfrentavam seus medos, eles terminavam morrendo. E aqueles que sabiam cuidar dos seus medos e enfrentar, eram quem conseguia sobreviver e ainda defender os outros membros da sua família. Então, desde a antiguidade que o medo existe. O medo faz parte de nós e é justamente importante para que possa nos direcionar naquilo que realmente pode nos trazer prejuízo. O medo é uma coisa inconsciente que foi criada na nossa cabeça para manter a nossa existência. Então, sentir medo é algo normal e esperado. O medo, ele vai te colocar em estado de alerta para que você possa tomar uma decisão. E essa decisão é o que vai mudar a sua vida. É por isso que você precisa ter clareza de quais são os seus medos e aprender a lidar com eles para que você possa conseguir sair da situação que você está. Então, vamos supor, tudo que você vai fazer na vida, no início, a gente tem medo. É igual uma criança, que ela, quando começa a caminhar, ela tem medo de cair. E muitas vezes a mãe, o pai, o familiar fica próximo a essa criança para passar o quê? Confiança e ela começar a andar. Mas você precisa deixar que ela tente dar os primeiros passos sozinho. Eu sei que às vezes cair é inevitável. Você ou ter alguém próximo vai evitar que essa queda gere graves consequências nessa criança. Vai evitar que quando ela caia de uma forma que possa realmente machucá-la. Mas você não pode sempre estar segurando essa criança e impedindo ela de dar os primeiros passos. Porque se você fizer isso, ela nunca vai caminhar. E caminhar é algo essencial para a vida dessa criança. Então, desde cedo, desde a história da antiguidade, mas desde cedo, quando nascemos, quando crescemos, durante o nosso desenvolvimento, a gente já vai tendo que aprender a lidar com os nossos medos, porque o medo sempre existiu na história da humanidade. O medo sempre fez parte da minha vida.
e eu vou crescer e vou virar adulto, idoso, vou sempre ter medo de algo na minha vida. O que eu tenho que aprender é a lidar com esse medo, tá certo? Então, quando nos tornamos adultos, de certa forma, ficamos mais corajosos, poderíamos dizer assim. Mas nem por isso o medo deixa de fazer parte da nossa vida. Por quê? Geralmente nós temos medo de tudo aquilo que é novo. Tudo aquilo que é colocado para a gente a primeira vez causa um medo. E é normal, é uma forma do nosso organismo se defender. Então, quando você vai aprender a dirigir, por exemplo, você tem medo de bater o carro, você tem medo de acidente. Mas se você deixar esse medo te paralisar, você nunca vai ser um bom motorista. Isso com carro, com moto, com bicicleta. E também acontece com os nossos estudos, com o nosso trabalho. Quando você foi fazer o concurso público, eu tenho certeza que, por mais que você tenha estudado, você ficou com medo de não passar naquele concurso. Mas mesmo assim, você foi lá, fez e passou. Se você tivesse deixado o medo te paralisar, você não tinha feito esse concurso, não teria a sua estabilidade de trabalho. Quando você começou a trabalhar, que você assumiu o seu primeiro trabalho, talvez você já tivesse noção da função que você iria exercer, mas eu sei que bate logo aquele medo. Será que eu vou conseguir desempenhar essa função direito? Será que eu vou conseguir ser um bom profissional? Será que eu vou dar conta desse serviço? E você enfrentou o medo e você fez. E você conseguiu. Por quê? Porque você não deixou o estado de alerta te parar. Porque é isso que acontece. Quando estamos com medo, nós ficamos em estado de alerta, de atenção, de maior atenção. Mas esse medo, a gente deve usar ele para que esse estado de atenção nos permita melhorar, crescer e não paralisar. O medo, ele pode fazer duas coisas conosco. Desde a antiguidade, você pode usar esse medo para enfrentar os seus problemas e as suas dificuldades, porque você vai estar em estado de alerta, vai estar em estado de atenção, ou você pode deixar o medo te paralisar e te bloquear. Quando isso acontece, quando você deixa o seu medo lhe paralisar, lhe bloquear, você para ali. Isso vai impedir que você cresça. Por que eu estou dizendo isso e por que isso é importante na minha vida financeira? Porque tem muitas pessoas que, por tanto medo que tem de não pagar suas contas, tanto medo que tem das dívidas, não enfrentam essa situação e deixam que o medo as paralise e impeçam de dar o próximo passo. Você não tem que ter medo das suas dívidas. Precisa usar esse estado de alerta e de atenção para enfrentar sua situação. Porque se você não enfrentar, se você ficar paralisado, você vai entender, é como se seu cérebro, se seu corpo entendesse que sua vida vai ser sempre aquela. E não é isso que você quer para a sua vida, e eu te digo, nem é isso que você merece. Ter medo de não pagar suas contas, ter medo de deixar faltar tudo aquilo que você precisa para você e para aqueles que dependem do seu salário, ter medo de não enfrentar a instituição, aquelas pessoas que você deve, vai te paralisar, vai te bloquear. Não é isso que você deve fazer. Você deve ressignificar os seus medos. E como é que você faz isso? É quando você aprende a analisar e questionar os seus medos. Então, vamos supor que você tem medo de escuro. Um exemplo, né? O meu filho, de 8 anos, ele tem muito medo de escuro. E aí, eu ressignificando o medo junto com ele, eu perguntei por que ele tinha tanto medo do escuro. E ele disse para mim que é porque tinha medo de ter alguma coisa lá que ele não soubesse que tinha e essa coisa atacava, como, por exemplo, algum animal perigoso, né? Aí eu comecei a ressignificar algumas coisas com ele. Por exemplo, estávamos no quarto,
né? E ele tinha que ir até a cozinha. É um local próximo e eu explicava, meu filho, lembra que nós estamos dentro de casa, lembra que a cozinha é um local seguro, que lá tem uma luz. Então você vai, acende a luz, a cozinha vai ficar clara, você percebe que não tem nada, pega o que você for pegar, depois você retorna para o quarto, apaga a luz e retorna para o quarto. Eu sei que não é um processo fácil para uma criança, mas eu fui fortalecendo ele para que ele fosse entendendo esse processo. Hoje, ele abre a porta do quarto, né, para ficar um pouquinho claro o corredor, para que ele chegue na cozinha, acende a luz, pega a água que ele foi pegar, apaga a luz e retorna. O que é isso? É um processo de ressignificar. Se todas as vezes que ele tivesse que ir na cozinha, eu fosse com ele, ele nunca ia enfrentar o medo que ele tinha do escuro. Agora, já tem medos que são importantes que você tenha. Isso impede que você faça algo que vai lhe prejudicar. Voltando também ao exemplo do meu filho. Ele nunca abre a porta de fora, né, o portão, e vai para a rua sem que tenha um adulto acompanhando ele. Esse medo é importante, porque ele diz, mamãe, eu não posso ir para a rua sozinho, porque pode ter algo perigoso na rua. E se eu não tiver um adulto para me proteger, pode acontecer algo comigo. E ele está correto em relação a isso. Então, esse medo não é um medo que eu precise ressignificar. Por quê? Porque está correto. Criança, é perigoso estar na rua sozinho, entende? Então, entende que o medo, ele é necessário na nossa vida. Sentir medo é um mecanismo de defesa que vai nos proteger de algo que possa nos prejudicar. No caso do meu filho, ter medo de ir para a rua sozinho é algo que protege ele, como criança, dos perigos da rua. Já ter medo de ir na cozinha, pegar uma água, porque lá não está com a luz acesa, é um medo que fomos aprendendo a ressignificar. Entende? Da mesma forma é você. Eu entendo que talvez nesse momento você esteja cheio de dívidas e comece a sentir aquele medo de nunca conseguir pagar, porque você tem aquela ideia, como é que eu vou fazer para pagar? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho coragem de falar com as instituições que eu devo, eu não tenho coragem de falar com quem eu devo, e esse medo vai te bloqueando e você vai retraindo. Quando, na verdade, você precisa enfrentar, ressignificar esse medo. Tá, eu não tenho coragem de falar com quem eu devo, mas mesmo assim eu vou. Eu vou chegar lá e vou explicar. Olha, eu entendo que eu devo. No momento eu não tenho como pagar, mas eu vou organizar minha vida e te pagar. É isso que você precisa saber. Assumir o problema para que você vença aqueles medos que estão te paralisando. E não é só o medo de ir explicar que você está devendo, que não pode pagar, mas que vai pagar. É enfrentar em você o medo que te impede de sair dessa situação. O que está te paralisando? O que está te impedindo de mudar de vida? De continuar na situação que você está? Se não é uma situação boa. O que está fazendo com que você fique paralisado, cheio de dívidas, com a situação financeira ruim? É a falta de conhecimento? Você não sabe o que fazer? Então tenha coragem para pedir ajuda. Tenha coragem para buscar esse conhecimento que você não tem para sair. Tenha coragem de investir num curso para você aprender como é que você sai da situação que você está, para você conhecer o passo a passo que vai te tirar dessa situação. Você não pode deixar o medo te paralisar. Você não pode deixar o medo te manter bloqueado numa situação que não é favorável para você. Você precisa ressignificar esse medo. Se você não tem conhecimento, busque conhecimento. Se você não sabe fazer sozinho, busque um apoio para fazer. Se você não sabe um passo a passo, busque um passo a passo, mas decida sair da situação que você está.
Decida mudar de situação. Decida dar o primeiro passo. Porque se você não fizer isso, entenda que vai ser difícil alguém fazer para você. Eu sei que muitas vezes a gente fica esperando que venha do céu, né, a resolução dos nossos problemas ou que alguém resolva isso por nós. Somos nós que temos que tomar as rédeas da nossa vida e enfrentar de cara a nossa situação. Comece hoje a se questionar. Não, eu não tenho dinheiro. Eu não vou pagar minhas contas porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso viajar porque eu estou sem dinheiro. Não é eu não posso, eu não posso, eu não posso. Porque eu estou sem dinheiro. Porque eu não posso viajar nas férias com a minha família. Porque eu não posso ter qualidade de vida. E quando você coloca um porquê aí, você vai buscar estratégias para você mudar. Saiba que seus medos, eles te protegem daquilo que pode te prejudicar. Mas se é um medo que está te paralisando, ele precisa ser ressignificado. Você está com medo, vai com medo mesmo, mas vai. Não para, não deixe esse medo te bloquear. Busque ajuda, busque conhecimento, busque apoio, decida mudar de vida, decida sair dessa situação, decida que os seus medos vão te deixar em alerta, mas para você seguir aquilo que precisa ser seguido e não deixar que esse medo possa te manter na situação que você está. Eu lembro que eu acredito que eu já comentei aqui, que eu tenho 2 concursos públicos, né? No meu primeiro concurso, que eu já estava no meu trabalho estável, né? Já estava bem tranquilo, e eu estava querendo mudar de trabalho, e quando eu passei no outro concurso, eu fiquei com medo. Por quê? Como eu já estava no meu trabalho, já estava adaptada, já estava desenvolvendo um bom trabalho, já estava tranquila. Quando eu passei no outro concurso, eu comecei a ficar com medo, eu comecei a ficar tensa. Meu Deus, e se eu deixar esse trabalho que eu já estou adaptada e ir para esse outro e não der certo? E se eu não gostar? E se eu não desempenhar a função? E se o meu chefe não gostar do meu trabalho? E se os meus colegas de trabalho não forem tão legais quanto do outro trabalho que eu estou? E se eu não conseguir desenvolver o trabalho? E se, era tanto se, que quando eu parei para analisar, eu disse, espera aí, por que eu fiz esse concurso? Qual foi o objetivo que eu tinha? Qual era a meta que eu tinha quando eu fiz esse concurso? Se eu atingir o concurso que eu queria, se eu atingir a meta que eu queria, por que agora eu não vou? Por que agora os meus medos vão me parar? Se eu me adaptei no outro trabalho, por que eu não posso me adaptar nesse? Se eu me adaptei com os meus outros colegas de trabalho, por que eu não posso me adaptar nesse? Se eu fazia um bom trabalho, por que eu não posso me esforçar para fazer também um bom trabalho aqui? Entende? É ressignificar os seus medos. É ressignificar aquilo que precisa ser mudado, trabalhado, para não deixar que você fique sempre bloqueado, parado no mesmo local, porque você tem medo de seguir. Não. O medo vai te deixar em alerta. Quando você está com medo, mais alerta, mais atenção. Mas para você enfrentar a situação que precisa ser enfrentada. Eu espero que você analise como está a sua vida atualmente. Se é isso que você quer. Se daqui a 5 anos, 10 anos, você quer estar na vida que você está agora? O seu futuro, você quer que seja igual ao seu presente? Ou você quer que seja diferente? Se você quer que seja diferente, qual é o medo que está te paralisando? O que está te impedindo de seguir? Consegue refletir sobre isso? Reflita, ressignifique, analise, pense e recoloque seus medos, para que você possa
prosseguir em todas as áreas da sua vida, também na área financeira. Que você tenha coragem para enfrentar o medo das suas dívidas, que você tenha coragem para enfrentar o medo da sua situação, que você possa buscar conhecimento, buscar ajuda, buscar um passo a passo, buscar uma metodologia, mas não aceite que o medo te bloqueie, te paralise, que te mantenha na situação que você está.